Saúde com Vida Sustentável, a rede dos alquimistas do Agora, apresenta a oficina de canteiro de capilaridade com Eduardo Fenneman. Hoje vamos aprender a fazer a horta com sistema de irrigação integrado, utilizando materiais simples e até mesmo reciclados. Além da praticidade da irrigação, essa técnica permite deixar o canteiro elevado, melhorando sua ergonomia, além de ser muito versátil para o plantio de diversas hortaliças, temperos e ervas. Então, agora com a Oficina Verde, aqui da Cinemateca, da Fundação Cultural de Curitiba, vamos aprender. Vem comigo! Oficina de canteiro de capilaridade com o Eduardo Fenneman, que é agrônomo da Casa da Videira. Tem toda uma história linda aí, a Casa da Videira, e especialista em agronomia na agricultura urbana, né? Então ele vai trazer para a gente esse conhecimento, todo esse saber. Por que esse canteiro se chama canteiro de capilaridade? A capilaridade é um fenômeno da física da água que acontece naturalmente nos solos, em qualquer ambiente úmido, onde você tem um gradiente de umidade. Então, na escola a gente faz uma experiência, de pegar um copo com água e colocar um fiozinho de lã, retalhos de malha, e aí a gente consegue observar a água saindo, subindo por essa malha, por esse fio. Esse é o efeito de capilaridade, a capacidade que a água tem de migrar para o ambiente, do ambiente mais úmido para o ambiente mais seco, do mais concentrado para o menos concentrado. E isso acontece no solo também. É assim que as culturas agrícolas se desenvolvem. Quando a gente pensa no jardim ou pensa em hortaliça, a gente está o tempo todo regando, Cada 2 dias lá, se não chover, a gente tem que regar, senão as plantas murcham. Agora, essa quantidade de milho, soja, trigo que a gente tem no Brasil, não é irrigada. A maior parte dela não é irrigada. E como é que as plantas não secam? Como secam as nossas plantas nos vasos, secam a nossa planta no jardim, uma hortaliça no jardim? Primeiro porque essas plantas elas têm uma capacidade maior de reter água dentro da própria planta. E segundo, porque acontece esse fenômeno no solo. Então quando chove, o solo encharca, e por mais que a gente coloque a mão no solo e está seco, as raízes das plantas conseguem ir em profundidade e puxar essa água e fazer com que essa água venha subindo também. Tem uma experiência que talvez alguém já tenha visto na escola, que é isso daqui, Se você colocar uma bandeja, a gente entendeu o fenômeno de capilaridade, A gente pegar uma bandeja com água e colocar diversos canudinhos ali, de diferentes espessuras dentro, o que vai acontecer? A gente vai perceber, a gente pode observar, que no canudo mais grosso, com a bitola maior, a água vai subir um tanto. E à medida que a gente vai deixando mais fininho a bitola do tubo, a água vai subindo mais. Essa é uma capacidade que a água tem de aderir à parede do tubo, um tubo de vidro, um tubo de plástico, e ir subindo. Então, quanto menor o diâmetro do tubo, ela sobe. Agora imaginem que esse tubinho aqui fosse um tubinho da espessura de um fio de cabelo. É isso que a gente tem no solo. Pequenos tubinhos, muito fininhos, que vão até lá embaixo, onde está a água, e por esses tubos é que a água vai subindo, da parte mais úmida para a parte mais seca, e vai irrigando a zona de raízes, a parte que está a maior parte das raízes das plantas. Então esse é o fenômeno que acontece nos nossos solos. E a técnica do canteiro de capilaridade tenta então imitar esse fenômeno dentro do recipiente fechado. Por que a gente faz isso? Qual que é a vantagem de utilizar um sistema de irrigação como esse? Quem já cuidou de um vaso em casa, sabe a dificuldade que é, ou como que as plantas se estressam quando a gente esquece de colocar água nelas. Basta um vasinho pequenininho, basta passar um dia sem água, no dia seguinte ele já está muito. E por quê? Porque o espaço ali é muito pequeno. Um vaso, quando é furado embaixo, ele drena muita água, e aí a gente perde essa capacidade da capilaridade. Então tem um reservatório lá embaixo onde a água consiga subir de novo, se não tiver nada que permita isso.
E o próprio tamanho do recipiente do vaso é muito pequenininho para conter, conseguir segurar um volume de água tão grande assim. E as plantas acabam sofrendo muito por isso. Outra dificuldade que a gente tem quando a gente pensa em irrigação de vaso é o desperdício de água. Quando a gente coloca aquele vaso como esse, você começa a jogar um pouquinho de água aqui e rapidinho você já vê a água escorrendo lá embaixo, no pratinho do vaso, escorrendo pelo solo, então o vaso direto no chão, e a gente tende a pensar, já está saturado de água, está cheio de água, mas não. O que aconteceu é que a água passou pelos maiores poros, né? Imagine o seguinte, a gente tem, imagina que isso daqui é o nosso vaso. E aqui, essas bolinhas aqui são os torrões de terra, são as partículas de terra. E quando a gente olha, parece que é um pozinho, parece que é muito fininho. Mas na verdade isso daqui é um universo, um planeta, pensando na capacidade da água circular, pensando na raiz das plantas. O que acontece? Quando a gente coloca água pela planta, na areia do vaso, para regar nossa planta, a tendência da água é procurar o caminho mais fácil. Então o que a água vai fazer? A gente joga a água em cima e ela vai percorrer o vaso tentando passar pelo caminho mais fácil, que é o caminho entre a partícula de solo, até sair lá. A gente pensa que o vaso está cheio de água, mas não. A água só pegou o caminho mais fácil. E o que a gente precisa é que cada partícula dessa de água está cheia de microfurinhos, microporos. E o que interessa para a gente é que essas partículas de solo sejam cheias de água. Então é preciso tempo para que a água infiltre por elas e elas fiquem com a água retida aqui. Essa água, na verdade, é que vai alimentar as plantas depois, e não a água que escorreu por aqui. Então, essa é outra coisa. Então, a gente precisa ter um ambiente dentro de um vaso, um recipiente, que permita que a água escorra muito devagar e mais, que ela fique retida por um tempo, para que a água tenha o tempo de penetrar nesses poros da partícula do solo e não passar batido por entre elas. Então, o canteiro de capilaridade também ajuda a resolver isso. Tem uma terceira situação que acontece muito, que é o seguinte: imagine que você tem diversos vasos, um vasão grande como esses baldes, por exemplo, e você vai regar durante o dia ali, está aquele calor, mesmo que não esteja batendo sol naquele momento, o solo está quente, e pelo menos uns 20% da água que você colocar ali, por causa do calor do solo, ele já tende a evaporar, você está perdendo água. Então, essas características todas tornam os sistemas de vaso pouco eficientes, que fazem com que eles demandam muita manutenção. Quando você planta, você tem a impressão de que está molhado, mas não está, aí a planta não desenvolve direito, você pensa, poxa, mas eu adubei tão bem, eu deixei tudo direitinho, fiz segundo a recomendação, e às vezes até tem adubo lá no vaso, mas não tem água. Assim, a água é o veículo para que a planta consiga puxar o adubo para dentro dela pela raiz. Então, se não tiver água, a planta não consegue se alimentar. Então, a gente desenvolveu o canteiro de capilaridade, a gente adaptou o canteiro de capilaridade para esse modelo que a gente vai aprender a fazer hoje, buscando sanar esse tipo de dificuldade. E qual que é a história desse canteiro? Esse canteiro, essa tecnologia não foi desenvolvida por nós, ela foi adaptada por nós. Ela surgiu com um agrônomo australiano, que é um especialista em águas. Me fugiu agora o nome dele. Faz tempo que eu não pesquisava sobre o nome dele. Mas, se eu não me engano, no material de PDF que está no blog, tem o nome do agrônomo que desenvolveu a técnica. Esse agrônomo recebeu uma demanda para desenvolver um sistema de irrigação para comunidades camponesas na Etiópia. Eles têm um regime bem severo, até mais severo que o semiárido nosso aqui, onde as chuvas são muito concentradas. Então chove numa época do ano, depois para de chover, faz muito calor, e eles têm que armazenar a água em açudes.
Porém, o açude, ele fica aberto. E aí eles perdem muita água por evaporação também. Eles não conseguiam fechar a estação seca, né, com água suficiente para fazer a irrigação das plantas. E aí, quebrando muito a cabeça, esse agrônomo resolveu colocar o açude dentro do canteiro. Mas ele fazia isso em larga escala. Ele abria trincheiras na área de cultivo, impermeabilizava o solo com lona e fazia o mesmo sistema que a gente vai fazer na caixa aqui, direto dentro da terra. E vendo que isso é muito eficiente, a gente começou a adaptar esse sistema para pequenos recipientes, né? Hoje essa técnica está difundida no mundo inteiro. Tem bastante material na internet sobre ele, e tem que tomar bastante cuidado, porque tem bastante gente difundindo, fazendo e tal, e tem alguns erros conceituais de cuidado na hora de montar que eu quero mostrar para vocês. Então, essa é a história desse canteiro. Bom, como é que a gente consegue então reproduzir essa característica que acontece no solo de capilaridade dentro de um recipiente fechado? Então a gente tem que pensar no seguinte: primeiro, a gente tem que criar um recipiente que contenha água. Então ele não pode ser furado. Então, para isso a gente pode usar o que eu costumo usar bastante, né? É a caixa de isopor, porque isso aqui é um resíduo urbano, tem aos montes. Eu fiz questão, inclusive, de trazer essa caixa do jeito que eu peguei na lixeira do restaurante. Eu peguei dentro da lixeira do restaurante japonês. E essas caixas são descartadas às dezenas, diariamente em Curitiba. Então, todo restaurante japonês descarta 2 a 3 caixas dessas por dia. Muitas vezes elas estão quebradas, mas se você for lá no restaurante pedir uma caixa e tal, eles gentilmente vão tomar o cuidado de guardar uma caixa para você sem quebrar. Essa aqui eu achei na lixeira mesmo, que estava bem íntegra. Bom, então a primeira coisa é essa, mas só isso daqui funciona? Não. Qualquer recipiente fechado é possível fazer um canteiro de capilaridade. Então eu faço um caixa de isopor, eu faço um baldes de margarina, como esse daqui. Também é possível de fazer. Hoje eu moro num apartamento, então eu tenho ela em umas pequenas caixas de transporte daqueles leite de saquinho, né? Uma caixa com um lugarzinho assim. Então qualquer recipiente você pode fazer. E você pode inclusive fazer direto na terra, como é o canteiro original. Abrir um buraco no chão e fazer um canteiro lá dentro. Usar uma caixa d'água inutilizada, qualquer recipiente dá. Mas qual que é a profundidade que a gente pode trabalhar com isso? Também é muito variável. Então, esse fenômeno de capilaridade num solo que está muito revolvida, muito mexida, que não tem toda aquela estrutura que tem no solo agrícola, a gente consegue trabalhar com colunas de até 1 metro. Até 1,20 m de nossas condições, com o tipo de solo que a gente tem aqui na nossa região, a água consegue subir sem dificuldades. Então, dá para fazer canteiros altos. Então, imagina 1,20 m de água, de superfície ali, de coluna. Então você consegue colocar planta, até árvores, num sistema como esse, em canteiros grandes como esse. Então, aí já vai a primeira dica, né? O que a gente consegue, o que dá para se plantar num canteiro como esse? Bom, depende do recipiente que você escolheu. Se você escolher um recipiente que é baixinho, pequenininho, você tem que pensar no tamanho do sistema radicular, da zona de raiz da sua planta. Se você tem um canteiro, uma caixa d'água, você pode colocar uma planta com um porte maior. Então a gente escolhe as plantas sempre em função do tamanho do recipiente, da coluna de solo que a gente tem dentro do recipiente. Bom, na hora que a gente vai montar o canteiro de capilaridade, então, primeiro passo, né? Então a gente tem o recipiente fechado, com uma caixa de isopor, com um balde. Aí a gente tem que pensar aonde que essa água vai ficar armazenada. Uma boa parte da água ela vai ficar no solo, né? Dentro da caixa, ou dentro do balde. Porém, o que acontece é isso daqui, né? A gente vai regar e a água vem de lá do fundo. Então é interessante que aqui no fundo
a gente tem alguma coisa que consiga absorver um grande volume de água sem entupir o sistema de entrada de água. Né? Porque como que a gente faz a entrada de água num sistema como esse? Em recipientes maiores, como a caixa, ou até o balde, o ideal é a gente colocar um tubo, fazer um duto por onde a água passe. Por que tomar esse cuidado? Porque quando a gente justamente para a gente não ter que ficar regando o canteiro por cima, para evitar essa transpiração pelo solo quente. Quando a gente joga água por cima também, a gente está colocando um peso na água. Então, isso vai fazendo com que o solo vá compactando mais. Então, quanto menos a gente mexer no solo, na terra que está no nosso canteiro, melhor. Então, a água, se a gente coloca um tubo para essa água entrar, né, aqui tem um desenho de tubo, então a gente pode pôr a água por aqui e a água tem que ser distribuída por dentro do canteiro. Para evitar que esse sistema todo entupa, a gente precisa ter uma proteção desse sistema de entrada de água, né? Que é esse material bem absorvente. Então, que material é esse que a gente pode utilizar aqui? Tem que ser, não pode ser a própria terra. Por quê? Porque a tendência da terra, no fundo, com o peso, ela ir compactando e ela pode entupir o sistema. Aí, quando você começa a encher de água, você acha que encheu de água até aqui, você coloca a água no cano, a água rapidamente chega aqui em cima. Mas está cheio, mas não está, porque aqui pode estar obstruído pela terra. Então é interessante que no fundo do canteiro a gente coloque alguma coisa que proteja essa tubulação para ela não entupir. Que materiais que a gente pode usar para fazer isso, né? Os mais diversos. O importante é pensar sempre na delicadeza do recipiente que você está usando. Por quê? Vamos supor, se eu colocar, se eu fizer um canteiro, fizer uma caixa de madeira e isolar ela com um plástico, uma lona plástica, por exemplo. Bom, se eu colocar pedaço de madeira é poroso, madeira absorve água, é um material legal de usar. Só que, se ele for muito pontiagudo, eu corro o risco de furar minha lona. Aí o meu canteiro vai perder a função dele, né? Então eu tenho que usar um material mais delicado, um material mais leve, como serragem, cepilho, ou um material até mais permanente, como argila expandida. As bolinhas que o pessoal usa no paisagismo. Isso aqui é uma bolinha de argila, ela é toda porosa, então ela absorve água, bastante água, e ela é bem eficiente. E ela é permanente, não estraga, não degrada. Essa camada de proteção do sistema de irrigação, ela tem que ter uma dupla função: é proteger o tubo, mas também absorver a água. Então, esse é o erro que eu ia comentar com vocês, de que eu vejo às vezes na internet alguns vídeos, alguns manuais do pessoal fazendo esse sistema. E tem gente que costuma colocar dentro desse canteiro brita, pedra, como... Agora, essa pedra aqui é maciça, ela não absorve água. Se você colocar alguma coisa maciça, ou até, eu já vi gente pegando a tampa da caixa de isopor, picando e fazendo uma camada. Esse isopor não absorve água também, ele é feito para repelir água, não para absorver. E se você colocar algum material que não absorve água no fundo, você está perdendo espaço, na verdade. Porque isso aqui vai ficar no lugar onde deveria ficar na água. Você está perdendo capacidade de armazenamento de água no canteiro. Então, que materiais que a gente usa? Argila expandida é legal, lasca de madeira, galho de madeira, serragem também é muito legal, casca de pinos, que é muito usado no paisagismo também, é um material interessante de colocar. E outras coisas alternativas também, né? Hoje, e assim, o que eu uso? Eu uso o que está na mão, está fácil. Então, por exemplo, hoje eu moro perto de Jardim Botânico, né? O que estava mais fácil para mim de achar? Bagaço de cana. Lixo. Tá? Então, vocês vejam que tudo que eu estou trazendo aqui para montar esse canteiro é lixo. Baixíssimo custo. E qual que é a vantagem? Então, o bagaço de cana, ele é um material muito macio, então não vai ter perigo de furar a caixa, né? Não tem nada pontiagudo o suficiente para furar a caixa de isopor.
Ele é altamente absorvente, ele estava cheio de água, né, cheio de caldo, então ele é altamente absorvente e ele tem uma função a mais aqui, porque ele é adubo. Tem um monte de nutriente aqui que as plantas vão absorver, vão ser diluídos nessa água, e mesmo que essa água vai subindo para a zona de raízes, as plantas vão fazer o uso desse adubo. Então, o bagaço de cana é um resíduo muito legal. A gente sempre usou muito bagaço de cana na casa da abelha, produzir adubo. Se eu for ter problema desse material, você compõe? Não tem problema, é isso que eu ia falar. Se você usar um material orgânico, como bagaço de cana, galho, serragem, folha dá, mas aí que tá. A questão é quanto tempo você vai ter que fazer manutenção no canteiro. Eu pensei assim, no jardim, botou grama. Então, esse é o ponto. Se eu colocar um material que decompõe muito rápido, como folhas, em pouco tempo eu vou ter que fazer manutenção nesse canteiro. Vou ter que desmontar ele e remontar, porque aquela folha vai degradar. Aquela folha lá em 2 meses no máximo já desapareceu. E aí o que acontece? Vai ver que o canteiro vai afundar, porque o material embaixo degradou e o solo desceu. E aí você obrigatoriamente vai ter que desmanchar o canteiro para fazer a manutenção dele. O outro elemento que é muito importante é o solo que a gente vai utilizar, né? O que a gente pode usar de solo? A gente pode usar desde... Essa é uma coisa, uma diferenciação importante que a gente faz na agricultura. Quando a gente fala de solo, estou falando de terra de verdade, terra mineral. Uma coisa que a gente pegou lá no quintal de casa, pegou no barranco, pegou na propriedade rural, em algum lugar onde tinha terra. Geralmente a cor do solo, a cor da terra, na nossa região, ela é marrom, no cobre, meio cobreada, pela quantidade de argila que ela tem. Esse material é um material mineral, então ele não desaparece do canteiro, vai ficar lá para sempre. Ele é muito rico em nutrientes, mas ele sozinho não é suficiente para liberar os nutrientes para a planta. A gente tem que misturar isso com algum material orgânico, que é o esterco dos animais, o humus de minhoca, esses adubos, são um mix de adubos que a gente pode comprar numa agropecuária, numa floricultura. Esse material orgânico, assim como o bagaço de cana, ele vai se decompor com o tempo. Inclusive, você pode fazer um canteiro inteiro só com esse material. A distinção que a gente faz é o seguinte: quando a gente fala em solo, estou falando de mineral, de terra. Quando a gente fala de um material vegetal que a gente transforma em terra preta, em terra vegetal, aqui é um substrato. Isso que eu trouxe hoje aqui é uma mistura. Tem mais substrato do que terra, por isso que ele é bem pretinho, ele é bem escuro. Se você fizer um canteiro só com substrato, ele vai funcionar muito bem também. A maioria dos canteiros eu faço só com substrato. Mas o que vai acontecer é que com o tempo esse material vai se degradando. E aí você vai perceber que o volume de solo do canteiro vai diminuindo. Então, mas aí isso não significa que o canteiro está dando errado. Então significa que o material vai se decompor. A planta está virando planta, na verdade. Planta e gás carbônico. Aí o que você faz? De tempos em tempos você pega, você começa a ver que as plantas começaram a ficar com a raiz exposta, o nível de solo do canteiro diminuiu muito, a terra diminuiu muito. Você vem e aplica mais uma camadinha por cima e pronto. Vai só colocando mais camadas por cima. Então se eu fizer um canteiro com a argila expandida, a telinha e tal, e o canteiro está baixando, não precisa desmanchar. Eu posso ir só completando com mais substrato ao longo do tempo e deixando lá. Quanto menos, na verdade, a gente tiver que mexer, revolver a terra, melhor. Porque cada vez que eu revolvo a terra, eu crio os dutos desse tamanho e diminuo a capilaridade. Quanto menos eu mexer, menor vai ser o meu duto. Isso aqui é uma raizinha de uma planta, que é uma planta que eu colhi, que morreu e virou um duto de água. Quanto mais fininho eu tiver, melhor. E como que a gente consegue uns dutos bem fininhos assim, e não os grandes assim? É mexendo o mínimo possível na terra.
Inclusive, quando eu vou colher uma planta, um pé de alface, um pé de rúcula, o que eu costumo fazer é cortar a planta bem rente ao solo. Porque aí eu não deixo a raiz, eu não arranco a planta com a raiz aqui. Eu deixo a raiz dela lá. Por quê? Porque aquela raiz ali, ela vai se decompor e vai virar esses frutos. Outra, a planta, de onde surgiu essa planta? Essa planta é fruto de gás carbônico que veio da atmosfera e do nutriente que estava no solo. Então a planta está comendo no solo, literalmente. Então quando eu deixo dentro da terra essa parte que eu não vou usar mesmo, que são as raízes, eu estou devolvendo para o solo uma parte do que a planta tirou. Então eu não estou desperdiçando adubo, eu estou mantendo ela no solo e mantendo toda a estrutura desse solo. Quando tem essa perda de volume do seu canteiro, você vai lá e completa novamente com mais uma camada do substrato da terra. Isso. E quanto tempo, à medida que for necessário que você veja. À medida que for necessário. E no caso, você tirou essa sua planta comestível aí, você coloca para cobrir essa. Você pode cobrir, você pode jogar por cima. Inclusive tem algumas plantas que tendem a brotar de novo. Se você jogar uma camada de terra por cima, ela já não rebrota. Ou plantas que rebrotam muito fácil, como a rúcula, como a alface, eu pego e corto, onde eu fiz o corte do caule, eu faço um recorte nela, assim, para danificar ela mesmo. Para ela não voltar a brotar, para ela deixar que ela apodreça. Porque a ideia é que ela se decomponha ali, ela pare por ali o ciclo dela. E aí, vai ficar uma raiz ali. Aí do lado dessa planta que ficou com a raiz, eu planto uma outra mudinha, ou ponho outra semente. Então, essa planta que está começando a crescer aqui, já está sendo nutrida por essas raízes que estão se decompondo aqui. Você vai ciclando o nutriente dentro do próprio canteiro dele. Mas ela não pode ir novamente, você cortou e ela crescer de novo? Então, aí o que eu faço é isso. Então, por exemplo, eu peguei, vamos supor, aqui tem uma alface, né? Olhando de cima. Eu cortei o pé de alface. Quando eu corto o pé de alface e deixo ela 1 centímetro, 2 centímetros para cima da terra, ela começa a ser um monte de brotinho aqui dos lados. Agora, se eu pegar uma faca, um canivete e fizer um monte de corte assim nela, nesse colo da planta, ela não rebrota mais. Porque assim, tem uma interface da planta, deixa eu pegar um minutinho aqui que eu consigo mostrar para vocês. Eu pensei que fosse, eu não arranco, eu corto, eu pensei que ela brota de novo. Aqui, ó, tem essa aqui, uma bem pequenininha de alface, ó. É justamente alface. Mas tem uma interface aqui da planta, que é bem rente ao solo aqui, que é o limite dela. É quando ela tenha o estímulo de produzir folha, e para baixo disso ela tem o estímulo de produzir raiz. Se você conseguir cortar um pouquinho para baixo, onde está o estímulo da folha, ela não vai rebrotar. Mas se você cortou um pouquinho para cima e ela tende a rebrotar, está rebrotando, é só você fazer uns cortes com uma faca assim, e você vai estragar essas células. E ela morre. Ela para o crescimento. Mas o interessante é que ela reviva, ou não, é interessante que ela morra e vire adulto. Depende da estratégia, depende da estratégia de plantio sua. A gente vai chegar no plantio daqui a pouco. Mas essa é uma boa pergunta. Você está vendo como é complexo montar um vaso? Tem um monte de detalhes, né? Tem um monte de coisas interessantes. Então, esse princípio Então, esses são os elementos que a gente tem que ter no canteiro, né? A gente tem que ter um recipiente fechado, qualquer um. Você pode construir isolar ele, usar containers já fechados. Você precisa de uma entrada de água. Você precisa de uma proteção para esse canal de água, que esse material absorvente que a gente coloca no fundo, e precisa do substrato, do solo preparado que vai receber as suas plantas depois. Com o sistema pronto, o que vai acontecer com a água? A gente começa a colocar, a gente vai pegar e vai colocar água dentro do cano. E essa água, ela vai pegar esse cano aqui no fundo, é esse cano aqui, ó. Nessa caixa aqui eu uso um cano de 40 milímetros, cano de esgoto. E ele é todo recortado, tá vendo? Só um rasgo que é feito com a serra,
para facilitar a distribuição da água. A ponta dele é aberta, né? Ela vai sair um pouco pela ponta, mas ela vai também, quando o cano fica cheio de água, ela vai começar a sair por aqui também, pelas aberturas dele. O que vai acontecer? A gente começa a colocar água aqui, e essa água vai extravasando aqui, então ela vai preenchendo. Ela vai preencher primeiro essa parte que a gente vai estar, no nosso caso hoje, né, a cana. Aí se você colocar um monte de água aqui, até que a água suba aqui, ó, a água subiu, você vai pensar, está cheio. Se você voltar 10 minutos depois e olhar dentro do cano, não tem mais água lá. Por quê? Porque a cana, a primeira água que entrou ali, ela ficou nesse poro entre os bagaços de cana. E aí a cana agora vai começar a absorver essa água, puxar ela para dentro. Aí você vai pegar e vai jogar água de novo. Aí encheu. Você vai depois de 10 minutos não tem mais água. Por quê? A cana está absorvendo. Depois que a cana absorver essa água, a mesma coisa vai começar a acontecer com a terra. Essa água vai parar de ficar na cana, essa água vai começar a subir. E a terra, os microporos da terra, essas bolinhas aqui, ó, vão começar a absorver a água aqui. E essa água vai subindo. Até que vai chegar um momento, e aí você vai regar. Aí você pensa, meu Deus do céu, onde está vindo tanta água? É tudo a terra que está acumulando essa água. A terra, a cana, o sistema está sendo preenchido de água ainda. E então, não é que uma caixa, essa caixa aqui, ela tem 60, se não me engano, essa caixa aqui pequena, é 65 litros, se não me engano, de água. A capacidade dela, o volume dela, né? Vai quase tudo isso de água. Porque a capacidade de absorção de água do pedaço de cana e da terra é muito grande. É impressionante como que o solo é capaz de absorver água. E tem um amigo que trabalha na Embrapa Cerrados, na Embrapa Hortaliça, lá em Brasília, na região do Cerrado. Ele estava me contando, a última vez a gente estava junto, né, que quando as chuvas começam lá no Cerrado, a água demora 3 meses para começar a acumular no fundo do solo freático. Durante 3 meses, o solo está só chupando, tanta água ela é capaz de absorver. Só então ele começa a acumular água no fundo. É impressionante. Então o que acontece? Essa água vai começar a encher. Depois que você tem colocado muita água no canteiro, você vai perceber que você colocou água, você deixou lá o canteiro quieto, depois você voltou, opa, a água está parada. Significa que o seu sistema está pleno. Você tem água em todos os poros. Você tem nessa altura aqui, você tem água dentro da cana, você tem água dentro do tubo, e seu sistema está pleno, está pronto para começar a funcionar. O que vai acontecer? A gente vai pegar e vai colocar nossas mudas. Pode ser hortaliça, tempero, chá, flores, pode fazer um canteiro ornamental disso daqui. E o que vai acontecer? Essas plantas vão começar a demandar água então pelas suas raízes, né? Então, no primeiro momento, se a gente colocar o dedo na terra, a gente vai perceber que bem rasinho aqui, assim, no nível da planta, vai estar úmido. À medida que as plantas vão absorvendo água, à medida que a terra vai aquecendo no solo, a gente vai percebendo que essa água vai diminuindo aqui, ficando mais seca. Na mesma proporção que a gente vai vendo que está secando um pouco, ela vai secar os primeiros 3 a 4 centímetros do canteiro, a gente percebe que está mais seco. A partir de então, a gente percebe que está sempre úmido, que é justamente essa parte onde está mais concentrada as raízes das plantas. Então, até aqui mais ou menos, daqui para baixo, vai ficar sempre úmido, sempre úmido. Então, as plantas absorvem água, essa água sobe. Absorvem água, a água sobe. Quando tiver água aqui embaixo no reservatório, essa água está subindo. Essa água está subindo. E a gente monitora olhando pelo tubo. Esse canteiro, ele fica com esse pedacinho, fica aquele cano lá embaixo e fica um tubo aqui, ó, por onde entra a água. Aí a gente tira a tampinha e olha, tem água lá dentro? Então tá ok. Quando a gente olha e não tem mais água, opa, na hora de completar. Põe mais um pouco de água ali, aí tá cheio. Isso a gente garante que o nosso canteiro sempre tem água.
Isso tem duas vantagens. A primeira vantagem é que a planta nunca vai ter problema de estresse. Ela sempre vai ter água disponível para o seu desenvolvimento. Como ela tem água sempre disponível, ela não para de crescer. Porque essa é uma coisa, né? A planta, ela só cresce se tem água. Se chegar no nível de água, e o nível crítico de água não é quando a planta murcha, é antes da planta murchar, inclusive. Quando chega no nível que a planta começa a puxar água, e a água começa a não vir, ela para, ela fecha todos os estômatos dela na folha, o nariz da planta fica na folha. Ela tem umas células, que ela é uns feijõezinhos, chama célula guarda. É por aqui que entra o gás carbônico, sai oxigênio, sai vapor de água, e aqui ela respira. Aí o que acontece? Quando começa a faltar água, ela fecha esse cloro e ela para de trabalhar, ela estaciona. Se ela fizer isso, a planta para de crescer. Ela parece que ela está bonita, vistosa, verdinha e tal, mas ela parou de crescer. Ela só vai voltar a crescer quando tiver água suficiente para ela poder bombear para dentro, né? Se continuar crítico e o volume de água só diminui, é igual a gente prender a respiração. A gente tem um limite que a gente consegue prender a respiração. Chega uma hora, você tem que soltar. Chega uma hora, a planta também tem que soltar. Se ela soltou e não tem mais água, aí sim, ela perde o resto de água dentro dela e aí a planta murcha. Quando a gente vê que a planta murchou, né? Se a gente colocar água rapidamente, a planta volta, né? Se passar muitas horas sem água, você rega e já era. A planta não levanta mais. Aí passou do ponto. Não vai ter excesso de água. Mas como que não vai ter excesso de água? Não vai ter excesso de água porque a gente vai limitar a quantidade de água que fica aqui dentro. Como que a gente faz isso? Com ladrão. A gente vai escolher até onde que a água chega. A água fluida, né, chega. Então, por exemplo, aqui numa determinada altura, a gente faz um buraco na caixa. Então a gente sabe que a água vai vir até aquela altura. Passou daqui, então, como que a gente sabe que o canteiro está plenamente cheio? Quando a gente joga água por esse cano e a água sai pelo ladrão. Opa, a gente sabe que o reservatório está cheio. Então, Essa água pode, se você tiver um coletor de água ali, um potinho, essa água que caiu, você pode pegar e jogar para dentro de novo. E, exatamente, essa água tem um cliente ali. Então a gente vai determinar também essa altura da água. Essa altura a gente determina em função do quê? Exatamente, do tamanho da raiz da planta e da quantidade de água que a planta demanda. Então, por exemplo, se a gente for plantar agrião da água gosta de ambiente extremamente úmido. Então, eu posso deixar o furo aqui em cima da caixa para ficar um banhado dentro da caixa mesmo. O agrião da água vai crescer e vai ser uma beleza. Se eu estou plantando uma cultura que precisa de uma terra mais seca, um solo mais seco, eu tenho que fazer um buraco mais embaixo. Eu quero plantar cenoura numa caixa desse tamanho. Eu tenho que fazer um buraco, um furo bem baixo. Por quê? Porque a cenoura é muito grande. Se a ponta da cenoura chegar numa área muito úmida, ela apodrece. Então eu vou determinar o tamanho, tem um padrão do tamanho do furo? Não. Quem determina, na verdade, o furo, a altura do furo, é o que você vai estar plantando e a altura da caixa que você está usando, esse recipiente que você está usando. Esse é o critério. Então, na teoria, é isso, né? E é assim que os nossos solos funcionam também, né? Então, quanto mais a gente consegue criar essas condições, seja no nosso jardim, seja num canteiro fechado, numa caixa fechada, melhor vai ser o ciclo, né? Lembrando que, mesmo que a gente tenha uma horta, um jardim feito direto na terra, sem estar num ambiente fechado, essa capilaridade também vai acontecer. Mas como que ela vai se tornar quando que ela vai se tornar mais eficiente? Quando eu tenho essa condição aqui, quando eu tenho um solo que eu quase não mexo,
ele tem bastante poros, mas bem fininhos, onde a água consegue circular e subir com mais facilidade até chegar no ramo de raiz. Aí mesmo que eu tenha uma condição seca, a planta não vai ter estresse hídrico, porque o nosso solo, por natureza, ele consegue armazenar muito água, estocar muita água. Nessa estiagem que a gente teve ano retrasado, a gente teve uma experiência bem interessante sobre isso. Nós temos outros sistemas na Casa da Videira, tínhamos na Casa da Videira outros sistemas também direto no chão, direto no solo, e mesmo com a estiagem toda que teve, a gente não precisou regar. A planta ela precisa de açúcar, ela produz açúcar, e ela usa o açúcar que está disponível. No solo, na verdade, no solo a gente tem um monte de açúcar. Não, é que você falou que açúcar demais acaba apodrecendo. Sim. A cana, Sim, ao meu ver, tem bastante, né? açúcar, né? Mas aí tá, os micro-organismos, eles gostam, eles prejudicam as plantas, eles gostam de atacar a planta viva, eles não atacam a tecido morto. Então acho que já não vai dar problema, porque tá bom, a cana já está morta. Já é. Corre, tudo bem aqui. Nossa, achei que ia sobrar. Ou argila ou material para fazer a coisa. Meu Deus, achei que ia sobrar. Se fosse esse pedaço de madeira, já ia forçar, iria furar a caixa, tá vendo? E essa pessoa, como a cana vai decompor, você pode até fazer uma camadona generosa dela mesmo, Para durar um ano. e põe muito terra. Geralmente não põe terra aqui na borda, só deixa ela baulada assim de terra, deixa alta. E cana é só pedir pro pessoal da pastelaria, pastel com cana, né? O pessoal joga fora tudo aquilo, né? Olha, se você for recolher isso daqui, o cara te dá um copo de caldo de cana, te dá um fogo que vai ficar. Porque isso aqui é uma encrenca para eles. Porque a prefeitura não coleta, eles têm que dar destino. Eu pegava em torno de 100 quilos de bagaço de cana por semana. Lá pessoal. Lá onde era a Casa da Videira. E eles dão graças a Deus pelas coisas. O coco também dá. Mas aí tem que cortar mais, né? O difícil é picar. Mas o que eu faço com o coco, eu usava muito coco também. O que eu fazia com o coco, eu recolhia o coco. Eu usava ele na bordadura dos meus canteiros. Se vocês procurarem lá a Casa da Videira ou o meu Instagram pessoal, tem um monte de fotos dos sistemas que a gente coloca. Então eu usava o coco para fazer a bordadura do canteiro, porque ele tem uma função de esponja, ele absorve muita água e depois vai liberando a água do canteiro. E sem contar que fica bonito, né? E fica lindo. Vai ser guarda pela Ele dura bastante tempo, eu deixava uns 6 meses, 7 meses. Aí o que acontecia? Com 7 meses eu abri ele na mão só. E dentro, aquela parte mais grossa dele, mais dura, e o resto da polpa, virou um monte de minhoca. É um Kinder Ovo, você abre e tá cheio de monte de minhocas. Mas como você O verbo é muito legal. E a água, você pegava essa aperta e descia na esponja, escorrendo lá. Essa água vai Às vezes no sol para secar e tira lá, fica tudo no final, faz pouquinho. Que legal. Então, essa fibra do coco, para colocar aqui no fundo também é ótimo. É mais do que bom. Você tem esse trabalho, né? De abrir, a gente está acostumado a tirar terra. Então, gente, ó, o fundo do canteiro é Todo isso. sabor. O cano está completamente protegido. Isso mesmo. Esse bico aqui. Agora, ó, a gente já tem ali o montaninho e aí vai esse tubo aqui que é o tubo de entrada de água. Essa aí, né? Caixa aqui, ó. E pronto. Internet, Wi-Fi. Não tem Wi-Fi, né? Aí, ó, é sempre
pouquinho. Como fica com a água parada lá, eu estou colocando mosquitos. Beleza. Feito isso, a gente começa a preencher o Tem outros municípios, por exemplo? Nesse caso, eu não uso manta, porque eu vou ter que mexer nesse canteiro. Ah, ele tem manta. Então eu não me preocupo. É opcional. Quando usa a gente escondida, eu gosto de usar manta, você precisa fazer uma manutenção, não vai estar lá embaixo. Então você põe a manta para não deixar a terra aos poucos, vai filtrando. Ou quem tem perto dele? Não, isso daqui, ó, isso aqui, por exemplo, é lá na escola, onde a gente está mandando na hora agora. Né? Isso aqui é uma mistura, tem uma parte. Mas é uma parte de terra, terra mineral, mas a maior parte que tem aqui é composto. Orgânico, uma compostagem que a gente fez lá. Eu peguei o fundo da composteira e fiz. Isso daqui vira quando você não usa manta. Isso vai ser. Com ou sem a manta, ele vai decompor. Então, por isso não adianta colocar a manta nessa por cima aqui do bagaço, porque você vai ter que mexer, inevitavelmente. Então, eu só coloco a manta quando a drenagem embaixo é algo mais permanente, como ele expandido. Quanto pesa quando... Quer ver? Eu estou vendo que você vai pôr agora, mas não vou tirar daqui. Você não tira. A gente não vai encher ele de água, porque senão a gente não tira dessa mesa. Eu acho que não é. É muito grande para ser. É assim, ó. Tem uma senhora ali. Em baldes, assim, dá para fazer esse processo? Dá sim. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai encher, só vou fazer uma coisa didática aqui, porque como tem outro dia de oficina, já pode ficar à mostra para quem quiser ver. Em algum lugar da passagem, a gente não achar em algum lugar para colocar isso aqui. Você já monta ele num local muito Mas essa coisa, isso que você falou é importante. Na hora de montar o canteiro, de preferência, já monta no lugar definitivo dele. Para não ter que ficar mexendo. É legal, eu gosto sempre de deixar ele alto, fazer uma bancada. Fica mais confortável você colher, digamos, até ó. E aí eu deixo também, se você quiser deixar ele baixo, você coloca pelo menos um pallet, alguma coisa em cima, para ficar em contato direto com o chão. Porque ele pode furar, você tem uns bichinhos que acabam furando, porque fica uma camadinha de água entre o cimento e a caixa. Às vezes tem uns bichinhos que vêm ali e furam. Pode sim. Então, eu acho bem vantajoso. Inclusive, em estufa, a tendência é trabalhar sempre mais com canteiro elevado. Assim. O sistema de capilaridade da irrigação não é tão usado aqui no Brasil ainda. Na Holanda é muito usado, né? Mas ele é bem vantajoso. Eu acho que a principal vantagem do sistema de irrigação por capilaridade é a economia de água. Não podia ser melhor lá. Oi? Depende da caixa. Se eu fosse fazer, por exemplo, um canteiro de 20 metros, eu colocaria vários. A cada 10 eu colocaria uma entrada de água, por exemplo, para facilitar. Mas. Regiane, Eu acho que vamos fazer o seguinte. Vamos deixar. Eu acho que dá. Eu tenho um amigo meu, a gente construiu na casa dele um canteiro de 1,20 m de altura, caixotão de alvenaria, e fizemos um sistema de caixote. Fica mais do que
O isopor é mais frágil, né? Mas assim, se você tiver um sistema onde você puxa estrado só e não faça tração na caixa, o importante é não tracionar a caixa. Aranha é um aliado, um grande aliado da horta. Come ácaro, come cochonilha. Aranha? É bom ter aranha na horta? Aranha é um baita agente orgânico. A formiga que não é bom, né? A formiga, ela tem uma função ecológica. Assim, quando a gente tem muita formiga, na verdade, ela é um sinal de que tem um distúrbio no ambiente. Então eu deixo a formiga justamente por isso, porque ela é o meu termômetro. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu aumento a população de formiga. Se eu acertar a mão, elas diminuem até um ponto de não causar problema. Eduardo, eu vou tirar uma dúvida com você, de um conhecimento popular. Tem que ter mão para plantar? E diz assim, a pessoa tem a mão boa. Tem pessoa que não tem a mão boa. Isso é... Não é verdade, né? Não, o que acontece, eu acho assim, tem gente que tem mais intuição. É intuição, então. Agora, técnica, porque assim, a intuição te leva até um patamar. Dali pra frente é técnica. Você pode ter zero intuição. Se você tem muita técnica, você pode se quiser. Então... Por exemplo, tem um professor lá da escola, assim, eu sou agrônomo, eu estudei, tenho técnica, sei o que e tal, mas eu sou muito ruim para fazer algumas coisas de destaque, que é um horror. Aí o professor da escola que cuida do projeto lá no Jardim, foi de literatura. Ele, qualquer pedaço de pau que ele enfia na terra, brota. Ele tem uma sacada de saber assim, a posição do galho, qual que é, o ramo desse e tal. A lógica minha não serve, mas é importante também. Mas a umidade do solo e tal, ele acerta muito mais do que eu. Mas se eu pegar todo o conhecimento que eu tenho, focar e fizer, eu consigo acertar. Mas ele faz sem se preocupar, porque ele tem uma intuição muito grande. Agora com a a minhoca escapando por aí. Essa minhoca que pula desse jeito, essa não é a minhoca Califórnia. Tá? Não, ela é uma boa minhoca. A minhoca também, ela não tem minhoca ruim. As minhocas, elas são um indicativo. Se a gente tem a minhoca, aquela minhoca vermelha, uma minhoca pequenininha, bem mansinha, bem calminha, aquela lá significa que você tem muita matéria orgânica fresca para ser transformado em solo, em terra. Porque ela é especialista em pegar matéria orgânica fresca e mineralizar, transformar em nutriente. Essa minhoca mais grossa, que fica pulando muito, ela come o produto da primeira. Então isso significa que o nível de fertilidade, na verdade, está diminuindo lentamente. Ela é boa, porque ela faz um monte de canal, uma galeria do solo, ela é mais fundo que a outra, inclusive. Cada um tem seu espaço na ecologia. O tatu bolinha, ele é um definitivo, ele degrada a raiz morta, um pedacinho de folha e tal. Ele vai detonar isso daqui, deixar isso uma partícula muito pequenininha e vai facilitar o trabalho de micro-organismo, de fungo, de bactéria, para terminar de decompor isso daqui. Então é bom ter o tatu bolinha? Ele ajuda a revolver. Isso, ele ajuda também a revolver. E o caracol? A caracol sim. Oi? E o coitadinho, esse toma tagarela. E o caracol? É bom ter? O caramujo, né? Caramujo. Então, não porque ele transmite doença e ele vai comer as plantas, vai comer suas plantas. E ele também, ele aparece muito, a população de qualquer inseto, na verdade, qualquer animal do solo, o que vai diferenciar se ele é um problema ou uma solução
é a quantidade, a população. Então, você tem um pouco de caramujo no jardim, normal, ele faz parte do nosso ambiente, da ecologia do nosso ambiente. Agora, se você tem muito, significa que tem algum descontrole. E ele está ali para tentar resolver a situação provisoriamente. Entendeu? E a lesma? A lesma. A lesma, pergunta pra ele. Se eu perguntar, a gente não tem mais. A pergunta, eu sei que você não perguntou nenhuma. Então, o caramujo, ele vai se desenvolver onde tem material, e a lesma também, né? Isso. Onde tem muita umidade, tem muito resíduo fresco, mas isso está só na camada superficial do solo. Para baixo, na área de raiz, você tem um solo muito pobre, geralmente. E aí o que acontece? Por que ela está ali? Ela está ali para degradar aquele material todo rapidamente, disponibilizar para aquilo ir descendo. Quanto menor a partícula, mais ele vai descendo no solo depois com as minhocas, com a água e tal. À medida que o solo vai ficando mais fértil, vai desenvolvendo um monte de micro-organismos, um monte de fungo principalmente, de bactéria, e daí eles sim vão começar a atacar o caramujo. Eles são um sinal de que o caramujo já cumpriu o papel dele. A população de caramujo cai.